Bom, neste vídeo falaremos um pouco sobre a farmácia oncológica. Para isso, entrevistamos o professor e farmacêutico Moisés Maia. Então, gente, farmácia oncológica é uma das áreas de atuação do profissional farmacêutico, a oncologia, né? Ela evoluiu muito com o passar dos anos. Ultimamente, o farmacêutico ele tem se instrumentalizado bem mais. Então, a farmácia oncológica é uma área bem promissora para o farmacêutico, tendo em vista que a manipulação de quimioterápicos ela é de alto risco, ela exige que o profissional trabalhe com um nível de segurança aceitável, né? Então, em função disso, o profissional farmacêutico ele que tem a melhor qualificação para fazer essa manipulação de forma segura, segura não só para ele, mas segura principalmente também para o paciente e produzir, manipular os medicamentos e produzir as formulações quimioterápicas de forma a garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, né? Então, em função disso, a farmácia oncológica hoje ela é bem promissora na nossa profissão. Então, gente, farmácia oncológica é uma das áreas de atuação do profissional farmacêutico, a oncologia, né? Ela evoluiu muito com o passar dos anos. Ultimamente, o farmacêutico ele tem se instrumentalizado bem mais. Então, a farmácia oncológica é uma área bem promissora para o farmacêutico, tendo em vista que a manipulação de quimioterápicos ela é de alto risco, ela exige que o profissional trabalhe com um nível de segurança aceitável, né? Então, em função disso, o profissional farmacêutico ele que tem a melhor qualificação para fazer essa manipulação de forma segura, segura não só para ele, mas segura principalmente também para o paciente e produzir, manipular os medicamentos e produzir as formulações quimioterápicas de forma a garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, né? Então, em função disso, a farmácia oncológica hoje ela é bem promissora na nossa profissão. Então, o farmacêutico na oncologia, como eu disse, ele é responsável, tanto o farmacêutico, ele, na verdade, ele atua em toda a cadeia da terapêutica, né? Desde a aquisição do fármaco. Então, na farmácia oncológica, quando eu trabalhei no IMOS, nós trabalhávamos desde a parte do controle de estoque, da solicitação de pedido, até a manipulação em si do quimioterápico, o aviamento das prescrições, né, dos protocolos de quimioterapia. Então, nós recebíamos os protocolos, fazíamos o aviamento desses protocolos. Havia um contato com o prescritor no sentido de que, se fosse observada alguma alteração, nós tínhamos essa liberdade de chegar para o prescritor, conversar com ele, fazer os cálculos, quando necessário, o álcool do BSA, área de superfície corporal. Quando esses cálculos, nós tínhamos que conferir esses cálculos médicos que eram feitos. Então, mesmo o médico tendo feito esse cálculo na prescrição, o farmacêutico, ele no aviamento, ele fazia essa avaliação da prescrição. E após confirmado isso, nós partíamos para a manipulação. Então, manipulávamos essa quimioterapia, né, numa capela de fluxo laminar vertical, paramentação completa. Então, nós utilizávamos o óculos, o gorro, máscara, utilizávamos, além do jaleco, utilizávamos um avental sobre o jaleco, utilizávamos a luva de procedimento, uma luva cirúrgica, certo? Propés. Então, totalmente paramentado. Nós entrávamos numa sala com pressão negativa, né? E nessa sala a gente procedia a limpeza da capela para depois dar início ao procedimento de manipulação. Após a manipulação, um outro profissional ficava responsável por receber esse material e fazer a distribuição, enfim. Então, a quimioterapia ela tem um diferencial. Diferente da nutrição parenteral, onde o risco que existe é de você contaminar a amostra que está sendo manipulada, na quimioterapia o risco é duplo. É o risco não só de você contaminar a amostra, que será ruim para o paciente que receberá a quimioterapia, mas do próprio profissional ser contaminado, ser exposto de forma desnecessária, né? Enfim, de forma arriscada ao material que está manipulando. Então, os quimioterápicos em geral, apesar de serem drogas utilizadas no tratamento do câncer, eles são cancerígenos. Então, no período em que eu atuei na farmácia oncológica, a principal atuação do farmacêutico era no sentido da aquisição dos quimioterápicos, controle de estoque, mas manipulação em si, aviamento da prescrição e manipulação, mas havia a liberdade da equipe, a equipe se reunia e discutia os casos. Então havia essa
essa parte do farmacêutico atuando junto com a equipe em cada caso. Não havia esse contato direto realmente com o paciente, né? Não havia nenhum trabalho de fato de atenção farmacêutica como a gente tem hoje. Então hoje se fala muito de fato da questão do farmacêutico fazendo anamnese farmacêutica, tendo contato realmente com o paciente, realizando a consulta farmacêutica com o paciente, como parte de toda a cadeia de atendimentos que o paciente passa, né, durante o tratamento quimioterápico, mas não era uma realidade nossa na época. Na época realmente era o grosso mesmo da atividade, era a manipulação. Bem, o farmacêutico ele pode dar segurança ao paciente garantindo uma terapia, uma formulação, uma preparação bem feita. Eu acredito que a principal segurança está na própria capacitação do profissional farmacêutico para a prática da manipulação quimioterápica, certo? Acho que sobre o aspecto ético, é de fato garantir que você tenha matéria-prima de qualidade sendo manipulada, os medicamentos foram adquiridos na quantidade correta, foram colocados na concentração correta, enfim, todo o aspecto ligado à manipulação, o farmacêutico tem que garantir que ele fez realmente aquilo que está dentro dos protocolos, aquilo que foi prescrito do paciente, como eu falei, de acordo com a área de superfície corporal, muitas vezes, que é utilizado como parâmetro para cálculo da dose do paciente. Então, eu acredito que o farmacêutico atua mais em termos de segurança ao paciente, garantindo que a terapêutica está correta, na quantidade correta, na concentração correta, né, e vai ser administrado de forma correta ao paciente. Sempre dificuldades e desafios é de conquista, realmente, no caso do farmacêutico, acho que mais específico, conquista de espaço dentro da equipe. Mas eu acho que na área oncológica, realmente, o ganho já foi muito significativo. Então, se nós pensarmos que até bem pouco tempo atrás, a enfermagem ela realizava toda essa atividade de manipulação de quimioterápicos, era feita sem nenhum tipo de paramentação especial, sem capela de fluxo laminar, enfim, todos os cuidados que nós temos hoje, padronizados, protocolos que nós utilizamos para manipulação de quimioterápicos, não havia essa preocupação. Então o farmacêutico ele assumiu esse papel, de fato ele teve a formação técnica para isso, né? Os farmacêuticos aperfeiçoaram cada vez mais a sua formação. E eu acredito que esse é um grande diferencial, né? O desafio, então, é do farmacêutico. Acho que hoje o desafio maior é, de fato, de sedimentar a ideia da necessidade do farmacêutico de prestar atenção farmacêutica diretamente ao paciente, realmente realizar uma anamnese, fazer o segmento farmacoterapêutico, a conciliação dos fármacos do paciente. O paciente que é quimioterápico, ele não é um paciente que só usa quimioterapia, é um paciente que usa outros medicamentos. Então, é um paciente que, de fato, deveria ter um acompanhamento bem próximo do farmacêutico, também porque, muitas vezes, o oncologista, ele só trata daquele aspecto em si, né? Então, seria importante o farmacêutico ter a possibilidade de conversar com esse paciente, ter uma abertura com ele para orientá-lo sobre todo o aspecto da terapêutica, não só voltado à oncologia, mas outros também, né? Outras comorbidades que ele apresenta. Então, eu acho que é muito útil o farmacêutico conquistar o espaço. O desafio hoje é conquistar esse espaço de prestar essa atenção farmacêutica efetiva ao paciente.